Beleza. Esse aqui ele tá com 18, só que demora demais para esvaziar a mangueira. Esse aqui é o de 63, talvez vai esvaziar mais rápido. Vamos ver aqui mesmo. Ai, tá. Fala galera, Douglas aqui com vocês e olha só, estamos de volta aqui aos laboratórios secretos da Maus Nitro. Hoje nós vamos fazer umas experiências diabólicas? Não, nós vamos fazer ensaios técnicos muito precisos. Para quê? Para demonstrar para vocês algumas especificações técnicas dos nossos produtos, né? No caso, vamos falar de solenoide. Uma coisa é você chegar lá e escrever, colocar no papel, ó, solenoide faz tal coisa. Hoje nós vamos demonstrar para vocês isso aí funcionando. Beleza? Pessoal, esses tempos atrás, aí vocês viram, a gente divulgou o lançamento de um novo modelo de solenoide, que é o que a gente chama da solenoide de alta pressão, 1500 PSI. Então, o que significa isso? Tá? É a capacidade dela de abrir, qual é a maior pressão com que ela consegue abrir. Mas vamos lá, qual que é o que isso significa? Alguém aí já deve ter passado, já deve ter visto, já deve ter ouvido, né? Você está lá um dia com o carro na pista, cilindro cheio, acabou de encher, tá aquele solzão, e a hora que vai lá apertar o botão do nitro, a solenoide não abre. Vai tentar na purga, a purga não abre. Bate, faz aquele tec-tec, mas a solenoide não abre. Poxa, o que está acontecendo? É isso que nós vamos explicar hoje. Por que isso acontece? A solenoide está com defeito? Não, ela não está com defeito. Então vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo. Você imagina uma piscina e você tem um ralo lá no fundo. Você vai tirar aquela tampa do ralo. Não tem água na piscina. É fácil de tirar? É. Puxou ali e sai. É basicamente levantar o peso de uma tampa, né? Agora, e se tiver água? Você concorda comigo que fica mais pesado? Fica mais difícil? Por quê? Porque você tem todo o peso da água, ou seja, você tem aquela pressão da água exercendo força naquela tampa. Ou seja, quando você puxa e aí, a hora que a água começa a fluir, aí fica fácil, aí fica leve. Por quê? Porque ela venceu aquela pressão que estava segurando ela para baixo. Na solenoide de nitro é a mesma coisa, pessoal. Eu não vou abrir hoje aqui uma solenoide para mostrar para vocês, senão vai ficar muito longo, mas eu vou fazer isso um outro dia, tá? Mas é o seguinte, a solenoide ela tem um orifício e ela tem um êmbolo. Esse êmbolo está lá, fechado em cima dela. Se você vai bater a solenoide sem pressão, ou seja, com o cilindro fechado ali, com a garrafa fechada, o que vai acontecer? Você só tem que vencer a força da mola. Tá facinho de abrir. Agora, quando você está na situação de uso, com o cilindro aberto e aquela pressão em cima do êmbolo, você tem lá quase 1000 PSI fazendo força naquele êmbolo para baixo. E aí, justamente, ela tem que fazer bastante força. E aí você entende que se a pressão é mais alta, você tem que fazer mais força. Até que pode chegar num ponto dela não conseguir abrir, certo? Então vamos lá, pessoal. Quais são os fatores que fazem com que a solenoide abra ou não? Tá? Quais são os fatores que influenciam nisso? São 3 coisas. O primeiro é a pressão. Se vocês viram lá o vídeo 3 que a gente fez, se não viu, depois dá uma olhadinha lá, e a gente fala bastante sobre isso, né? O cilindro, ele fica lá com o óxido nitroso armazenado na pressão média de trabalho entre 900 a 950 PSI. Mas eu falo lá também que essa pressão, ela varia conforme algumas outras coisas. Por exemplo, a temperatura. Se está um dia muito calor, essa pressão sobe também. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal, a pressão. Tá? Se a pressão está mais alta, você tem que fazer mais força para abrir, certo? E isso acontece, foi o exemplo que eu falei lá, um carro que você ficou na pista lá no sol, o cilindro foi mais cheio do que deveria, tá? Então, conclusão, a pressão dele vai lá em cima, passa de 1000 PSI, 1200 e vai embora, tá? Segundo fator, o diâmetro do orifício. Talvez esse aqui não seja tão óbvio para vocês entenderem assim, mas vamos lá, não vou entrar em fórmulas aqui, se alguém depois tiver dúvida, quer receber mais detalhe, me pergunta, tá? Vocês já repararam que a unidade de pressão ela é por área? Quando a gente fala que o turbo do carro deu 2 kg, o que significa? É 2 kg por centímetro quadrado. Essa é a unidade. Ou seja, se você medir lá na parede lá do coletor, num centímetro quadrado, você vai ter 2 kg. 900, 950 PSI. O que significa? PSI é pound per square inch, ou seja, é libra por polegada quadrada. Então nós temos aqui 900 libras, né, de peso em uma polegada quadrada. Aí, pessoal, a solenoide ela tem um orifício, que é por onde passa o óxido nitroso. Quanto maior esse orifício, maior a vazão. Então a gente consegue uma solenoide com maior potência, né, que tem uma capacidade de entregar mais óxido nitroso. Só que se o orifício é maior, a força
que aquela pressão exerce, ela é maior. Então, assim, a pressão é a mesma, mas pela fórmula você vai calcular a força que você tem que fazer para abrir é maior. E aí, pessoal, a solenoide que nós tínhamos, que é a solenoide que a gente chama aqui de, vamos dizer, média vazão, tá? Que era a tradicional que a gente tinha, ela tinha orifício de 2.4. É essa daqui, ó, tá? O modelo novo, que ele é igualzinho, a gente não mudou praticamente nada, com exceção de uma coisa. Essa aqui, ó, o orifício diminuiu para 2 milímetros. A potência da bobina é a mesma e tudo mais. Então o que acontece? Como a área é menor, ela fica mais fácil de abrir. Conclusão, ela consegue abrir numa pressão mais alta. Então, para aquelas situações de emergência, aquele negócio, o certo é trabalhar entre 900 e 950, mas pode acontecer uma pressão mais alta, tá? Acontece. Então, essa solenoide de maior pressão com menor orifício, ela consegue abrir numa pressão mais alta. Terceiro fator. Qual que é o terceiro fator? É a potência. Você imagina aquela história da piscina que eu falei lá? Você vai abrir, se é um cara meio frangão, franzininha, ele vai puxar, ele não tem força, né? Aí chega lá um cara parrudão, ele pá, puxou, beleza, conseguiu abrir. Pessoal, é isso aqui, ó. A bobina da solenoide. O que é a bobina? Ela é um enrolamento que faz uma função de ímã e puxa o êmbolo para cima. É ele que faz aquela força para fazer abrir, certo? E essa potência, ela varia com uma coisa no carro, que é a tensão. A gente tem ali a tensão da bateria, tá? Que o padrão de tensão de bateria no carro é ficar em 12, a gente chama de 12, ele fica 12,5, 12,7, tá? Mas você imagina lá, você tá com o carro lá, a bateria já tá meio capenga, o motor tá desligado, você vai medir lá, a tensão às vezes tá um pouquinho mais baixa do que 12. Tem situações meio críticas lá que a tensão da bateria vai para 11. Conclusão, a potência entregue na bobina é menor. E aí pode acontecer dela não ter força para abrir, certo? Por outro lado, quando você está com o motor ligado, que aí o alternador joga a tensão lá para 13,6, 14, até mais de 14, aí você entrega mais potência, certo? Então, por exemplo, olha aqui, pessoal, vou mostrar aqui um ensaio que a gente vai fazer. Ó, 12 volts, tá vendo? 12 bem pouquinho. Por quê? Porque a especificação do nosso produto, tudo que a gente fala que ele faz, é em 12 volts. Agora, se eu colocar mais tensão, ou seja, que é, por exemplo, o caso do motor ligado, o alternador, ela vai dar mais do que aquilo que é o especificado. Beleza, pessoal? Então, olha só. 3 fatores: pressão, diâmetro de orifício e potência. E nós vamos fazer aqui uma demonstração hoje, variando essas 3 coisas aí, certo? Deixa eu explicar o cenário aqui para vocês. Olha aqui, eu tenho um cilindro aqui, ele é até menorzinho, um cilindro de 5 libras, tá? E eu, propositalmente, eu enchi ele acima da conta, tanto que, olha aqui o manômetro onde está, ó. Passou de 1.500. Na verdade, pessoal, também fiz uma malandragem aqui, né? Vocês estão vendo aqui uma manta aquecedora. Ah, tal da manta aquecedora. O pessoal lá do sul, né, da região fria, vive pedindo pra gente. A gente falou que esse ano a gente ia liberar a manta para vocês. Beleza, isso aqui é o protótipo. Estamos mexendo nela ainda, acabamento. E em breve vai estar aí, ó. Mas já está aqui funcionando. Estava ligado numa bateria aqui embaixo, tá? Aqui o cilindro está aberto já, beleza? E olha só, pessoal, 12 volts, tá? Ah, vamos lá, ó. Sai aqui do cilindro, entra aqui para a solenoide, o modelo de solenoide de 1500 PSI que eu comentei. E aí a gente sai daqui uma mangueira, vem pro fogger. Tá com um giclezinho pequenininho aqui, pessoal, para não fazer alvoroço aqui, porque se botar um giclezão grandão, a hora que o negócio pipocar aqui, esparrama tudo, né? Mas vamos lá. E aí eu tenho aqui um relezinho, tá? Esse aqui é um relezinho temporizador. Ele está aqui por um motivo. Para hoje ele não tem muita função não, mas em breve aqui no próximo ensaio vocês vão ver para que ele está aqui. Vou bater aqui a solenoide, tá? Isso aqui, pessoal, é o que ficou na mangueira. A solenoide fechou, tá? Mas como é um giclezinho pequenininho, demora para sair, aí fica a pressão na mangueira. E olha aqui, ó, a gente continua com 1500 PSI. Pessoal, vocês repararam que ele abriu numa pressão aqui acima de 1.500? Acontece isso, tá? Na verdade, sim, a gente especifica 1.500 com uma certa margem de segurança, né? Mas na real a gente viu aqui que ela tem capacidade para abrir até mais, ele estava perto de 1.600. E olha só, em 12 volts, eu nem subi a tensão aqui, tá? Ou seja, se você ainda trabalhar com uma tensão mais alta,
ela vai ter mais capacidade ainda. Eu não vou nem subir a pressão aqui para ver, porque senão começa a ficar perigoso. Meu manômetro nem marca mais do que isso. Então, para esse modelo aqui de solenoide, que é o de 1500 PSI, eu nem vou fazer o teste para ver até que pressão que ele abre com tensão mais alta. Beleza? Agora é o seguinte, galera. Vou fazer uma mudança aqui. Pessoal, vocês devem ter visto aí que eu coloquei a outra solenoide, certo? Olha aqui, ó, a pressão já baixou um pouquinho. Nós estamos aqui na faixa de uns quase 1.300 aqui mais ou menos, né? Mais de 1.300 PSI. Olha só, os mesmos 12 volts, tá? Só que essa solenoide é solenoide para 1.200 PSI. Olha aqui. Não abre. Sacou? Por quê? Porque ela não teve força. Agora, se a gente... Vou fazer uma magia aqui para a gente conseguir, tá? Só que é o seguinte, agora eu vou subir a tensão. Galera, olha, ó, 14.13. Vamos ver se abre agora, ó. Ainda tá ali, ó, tá vendo, ó? Um tanto acima do 1.200, né? Vou fazer um negócio agora. Olha aqui, ó. Vou ligar de novo o aquecedor. Vamos fazer essa pressão subir aí, ó. Vamos botar um time-lapse aí, né? Fazer um negócio acelerar. Pessoal, chegou aqui 1.350. Vamos fazer um teste? Não abriu. Com 1.350 não abriu. Agora tem que esfriar. Eu vou dar mais uma pulgada. Tá filmando, né? Ó, pessoal, tá de volta no 1.350. E daqui para baixo daqui para frente ele vai esfriar. Vamos ver se abre. 14.1 ali. Ainda não, tem que esfriar mais. Pessoal, chegamos no 1.300. Vamos ver se agora vai. Aê! Olha só, descobrimos aqui a capacidade dela a 14 volts, 1.300 PSI. Agora eu vou voltar a tensão pro 12, para a gente ver quanto que ela consegue abrir com 12. Ó, 12.1 tá ali. Vamos ver se ela abre. Tá com mais de 1.200, tá com 1.250. Não abriu. Vamos esfriar mais um pouquinho para ver quanto que ela vai abrir com 12. $1.200 e pouquinho. Ainda não. $1.200. Em cima, 1.200 PSI a 12 volts. Sacaram, galera? Certinho na especificação. Aí, galera, gostaram da brincadeira? Entenderam? Espero que sim. E aí é aquele negócio. Se tiver dúvidas, se tiverem perguntas para fazer, manda aí que a gente pode responder. Mas assim, se prepara, porque pode ter dúvida sua aí que vai ser material para próximos vídeos. Aliás, galera,
Depois, nessa sequência aqui, a gente tem um monte de outras coisas. Vamos mostrar ensaio de vazão de solenoide, ensaios de vazão de folga, ensaio de giclê, nitro progressivo. Cara, tem muita coisa interessante para vocês verem aí logo mais. Mas olha só, galera, o que é o importante para hoje? Lembrando aquela história de sempre, nunca enche o cilindro acima do especificado. Tá? Use o manômetro, ele não é essencial, mas você vê como ele é interessante para você lá na pista, lá na hora, você saber se você está na situação correta. Então, por exemplo, se você estiver muito acima da pressão, pode acontecer esse problema, mas você pode ter uma vazão excessiva de nitro e trabalhar com mistura pobre, o que é um problema. Da mesma forma que se está naquele dia frio e aí você vê que a pressão caiu demais, você vai trabalhar com a mistura muito rica, vai perder um pouco de desempenho. Então o manômetro te ajuda nisso. Beleza, galera? Então tá bom, ó. O de sempre, as informações aqui de baixo, vocês já sabem o que fazer. Valeu, espero vocês no próximo vídeo.